Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e queria dizer que hoje eu comecei até um pouco atrasado por causa da correria da vida e não mudei o tema da live, né? Lógico, vamos falar de coisas mais atuais, mas enfim, tá escrito aí Dia do Orgulho Gado. Claro que o Dia do Orgulho Gado assusta todo mundo, mas infelizmente ele aconteceu. Ele aconteceu e ele me preocupa porque ele demonstra que existe aí ainda que pequena, mas existe uma parcela da população disposta a fazer tudo que for preciso para fazer confusão, né? Deixa eu agradecer aqui as primeiras participações, como eu faço normalmente. Jonathan Oliveira, manda uma boa noite aqui no canal do Estopa. Dulce Costa, boa noite, Léo, boa noite, Dulce. Cássia Duarte, manda uma boa noite. Dulce Costa, boa noite pro pessoal também. E o Roger Lessa fala que a musiquinha é bacana. Eu vi que algumas pessoas estavam falando, nossa, para com essa musiquinha chata, e começa a falar rápido que a gente perde a paciência, porque aí dá tempo de todo mundo chegar, pessoal. Se eu começo a falar imediatamente, eu vou começar a falar e não vai ter ninguém. Então é importante pôr uma musiquinha, dar um tempo pra galera ir chegando aos pouquinhos e tal. Normalmente o pessoal faz uma vinheta falando, que em poucos segundos vai acontecer isso. Eu não faço essa vinheta, mas eu poderia. Eu não tenho essa vinheta, mas eu poderia ter. Enfim. E o Hélio Breiner, Léo Estopa, o maratonista das lives do YouTube. Realmente eu faço muitas lives, faço lives todo dia. Antigamente eu fazia vídeos curtos. E até interessante como que eu fui mudando de vídeos curtos para lives. No início eu fazia vídeos curtos que a minha intenção era orientar o máximo de pessoas possível, e aos poucos eu percebi que as pessoas não querem ser orientadas. Então eu parti para a live, porque aqui na live praticamente, né, fora exceções como está acontecendo, né, aconteceu esses dias aí, fora essas exceções, a maioria das pessoas que se encontram aqui realmente quer bater papo sobre política, quer discutir os assuntos, como que a gente perde, como que a gente ganha com essas coisas que estão acontecendo. Então acabou que eu parti para a maratona de fazer lives todas as noites, bater papo sobre política todas as noites, e aí nessa brincadeira acabou que eu diminuí os vídeos curtos. Deixa eu agradecer o lado de cá, que é o canal Leonardo Estopa. Deixa eu voltar lá nos primeiros comentários, como eu faço normalmente. E tá lá, Rita Nascimento, boa noite, Léo. R. Oliveira, boa noite, Léo. E a Rita Nascimento manda boa noite a todos aqui também. ONG Reflexão, manda boa noite. Wesley Barbosa, manda boa noite. Pois é, pessoal, olha, eu vou começar com uma notícia que ela parece que é uma vitória, mas eu não sei até que ponto que isso faz muita diferença, que é o apoio do Bolsonaro nas redes sociais. Fala, apoio a Moro e Bolsonaro cai 32% nas redes sociais. O apoio a Moro e Bolsonaro caiu 32% nas redes sociais, segundo levantamento do Reconta Aí. Os atos que geraram 853 mil tweets em 26 de maio, de acordo com a própria rede social, diminuíram 68,7% ontem. É lógico que muitos idiotas ainda estão apoiando toda essa palhaçada, a gente precisa admitir, tem muita gente besta apoiando isso, mas é lógico que o número de idiotas tende a diminuir à medida que as pessoas vão se esclarecendo, né? Deixa eu ler para vocês a notícia. O governo Jair Bolsonaro, seu ministro da Justiça Sérgio Moro e seus aliados habituais podem até negar o enfraquecimento dos movimentos de apoio nas ruas durante as manifestações de ontem, 30, mas no Twitter a queda é inevitável. O slogan desmoronou faz agora todo sentido em números coletados nas redes sociais pelo monitoramento Reconta Aí.
A reportagem é do site Reconta Aí. Lógico que entre os bolsonarianos vai surgir uma teoria de que o PT comprou o Reconta Aí, que o Reconta Aí é do filho do Lula. Enfim, vai surgir essa teoria, não se assustem. Mas a grande realidade é que não. O Bolsonaro está caindo, isso é lógico. Estagnação e queda é a segunda manifestação convocada por apoiadores do governo num período de 30 dias. Como o governo se atropela, as pautas dos atos seguem o mesmo rumo. O que era para ser em defesa da reforma da Previdência, do ministro e do governo, acabou como uma defesa do indefensável, ataques ao Congresso e ao STF. Olha, hoje mais cedo eu falei com vocês sobre uma coisa que me dá muito medo, que é o fato de que hoje nós temos uma bagunça institucional no Brasil. Nós não temos mais aquela divisão dos poderes entre função executivo, legislativo e judiciário. Isso acabou. O que nós temos nesse momento é um quebra-pau entre milícias de poder. E nessa brincadeira, o que pode parecer uma grande bagunça, uma grande bobeira, fechar STF e fechar o Congresso, pode realmente ser a pauta do Sérgio Moro. Porque vejam bem, depois desses novos vazamentos, fica claro que está cada vez mais difícil para o STF continuar blindando Sérgio Moro. Está cada vez mais difícil para o Ministério Público Federal continuar dando suporte para o Dallagnol e a turma de procuradores da Lava Jato. Pode ser que seja realmente necessário que o governo Bolsonaro, que depende demais do Sérgio Moro, se o Sérgio Moro cai, automaticamente o governo Bolsonaro é decretado como um governo ilegítimo, porque vai mostrar claramente que as eleições foram fraudadas. E aí, nessa brincadeira, nós temos uma situação de um Sérgio Moro balançando, um Bolsonaro balançando, mas com uma característica que não é muito interessante, mas a gente precisa falar sobre ela. O bolsonarismo conquistou muitas pessoas nas Forças Armadas, o que significa que hoje, o que não faz com que o Bolsonaro e o Sérgio Moro partam para um golpe, é que eles ainda não têm a certeza que eles têm maioria nas Forças Armadas. Mas a esquerda tem trabalhado para ajudar o Sérgio Moro e ajudar o Bolsonaro a ter essa maioria, sim, nas Forças Armadas. Isso porque a esquerda está sempre batendo de frente, sempre humilhando, sempre usando pejorativos, e eu faço essa crítica, obviamente, não a vocês, mas principalmente ao jornalismo de esquerda. Eu tenho chamado a atenção sobre aquela questão de um criminoso traficante que foi preso na Europa usando o avião do governo, ou seja, um funcionário direto do governo, um piloto de uma aeronave que está muito mais ligado ao presidente da República do que às instituições militares. Mas como a esquerda divulgou, infelizmente, dando muito destaque ao fato dele ser sargento, ao fato dele ser das instituições militares. E o que eu tenho percebido é que enquanto a esquerda tem dado tapas nos militares, Sérgio Moro fica sempre passando a mão na cabeça com carinho, Bolsonaro sempre passando a mão na cabeça com carinho, o que significa que existe uma probabilidade que eles consigam realmente consolidar um apoio dentro das instituições militares e tenham condições de partir para o golpe. O meu medo é esse. Essa falha de comunicação na esquerda e essa falta de uma proximidade entre a esquerda e os militares pode fazer com que os militares que ainda estão no campo progressista se sintam não representados e realmente piquem a mula. Fábio Souza, Léo, parece que dia 7 de julho vai haver manifestações. Eu apoio o Sérgio Moro na cadeia. Parece que está havendo um rebuliço para novas manifestações. Bem interessante se a gente tivesse manifestações nesse sentido, mas o problema, eu chamo a atenção de vocês a uma coisa que eu falei há um certo tempo, que é um obstáculo muito grande que nós temos. Enquanto do lado do Sérgio Moro, os manifestantes são pessoas perigosas, pessoas que estão pedindo fechamento do STF e do Congresso, pessoas que estão dispostas a matar e morrer por causa do fanatismo, no lado da esquerda tem aquela esquerda pacífica que pode até ter coragem de quebrar um objeto, de estragar alguma coisa, mas não tem a menor coragem de fazer alguma coisa contra, por exemplo,
o ministro do STF. Não estou falando que tem que ser isso, não. Eu estou só dando os parâmetros. Lógico, qualquer tipo de violência vindo da esquerda vai descaracterizar a esquerda. Eu não estou pedindo isso. O que eu estou querendo dizer é que existe, obviamente, uma tendência natural dos ministros do STF e de outros poderosos de pensarem, olha, tudo bem, a esquerda tem maioria, né, mas a direita é perigosa. E aí o que eles fazem? Protegem o Sérgio Moro por causa disso. E isso está tirando muito a minha crença. Está me colocando numa situação em que eu tenho percebido como as coisas estão realmente difíceis para nós. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que aconteceu hoje, que mostra a nossa submissão e como que o Bolsonaro contradiz absolutamente tudo que ele pregou quando o assunto é beneficiar os Estados Unidos. Olha, antes de mais nada, eu queria dizer que se contasse comigo, eu seria a favor. Olha, se contasse comigo, eu seria a favor, primeiro, do fechamento de todas as fábricas de cigarro, se contasse comigo, porque o cigarro matou meu pai, eu detesto cigarro, e se eu puder dar uma dica para vocês que estão aí que fumam, parem de fumar, pensem nos filhos de vocês. Eu detesto cigarro, sou asmático, que significa que eu não posso nem ter muito contato com fumaça de cigarro. Mas olha, pessoal, uma coisa é certa, o Bolsonaro venceu com a bandeira do liberalismo. Liberalismo é conectado à ideia de livre mercado. E olha só como é que são as coisas. Na hora que eu falo que por mim poderia acabar com o cigarro, já vem a manifestação ali do anticristo, falando egoísta o Léo, ou seja, o anticristo defendendo o cigarro, o consumo de cigarro, bem cabível o anticristo. Mas olha só, então o que rola? Bom, já tem bomba aí. Tô vendo o pessoal falando que tem bomba, então bomba tá no Intercept, tá no Twitter, Patriota do Brasil, alguém avisa o Léo, o Glenn soltou matéria no Intercept, então vamos lá, né? Vamos ver o que tá rolando aqui. Os novos diálogos mostram que a aparência de imparcialidade de Moro era só o que importava. Esse aqui é o que já estava lá, o tribunal. Bomba no Intercept. Bom, tô atualizando aqui, que pode ser que não tenha atualizado para mim, né? Pessoal, manda... o João Neto pergunta a bomba e... Pera aí, João Neto, eu vou te explicar. Bom, deixa... Enquanto o pessoal manda para mim... Bom, deixa eu colocar para vocês aqui a participação do João Neto, super zoeira, que tá zoando aqui. Eu tô aqui, tá, pessoal, tentando ver aqui se eu consigo essa tal nova bomba aí. Pessoal, a bomba tá no Twitter, porque eu não consegui. Mas enfim, tá aqui, ó. João Neto pergunta: cadê a bomba tônica do Glenn, senhor Léo? Iria soltar sexta-feira. João Neto, eu trago para você. Eu tenho certeza que dentre essas, alguma dessas aqui é a tônica do Glenn. Olha, tem a tônica da Antártica, tem a tônica da Schweppes. Olha, tônica da Antártica ali com outro rótulo, várias tônicas da Antártica e várias tônicas da Schweppes. Você pode escolher qualquer uma dessas. E olha, eu nunca gostei dessa tônica aí. Nunca gostei. Eu sempre achei um gosto estranho, aquela coisa que tem gosto de nada, que a gente consegue distinguir. E eu prefiro um treco mais doce. Mas, qual será que... Eu acho que o Glenn
como o Glenn abraçou muito essa causa de virar brasileiro, eu acho que ele prefere a água tônica da Antártica. Eu acho. Mas ele pode tomar a Schweppes também, não tem problema não. Deixa eu agradecer aqui. Cadê o cara da bomba tônica? Eu tô brincando, tá, João Neto? Deixa eu voltar aqui no João Neto. Eu tô brincando, tá, João Neto? É porque, assim, pra mim, a forma de escrever, eu tô zoando, pra mim não modifica o que você quis dizer, eu tô só brincando mesmo. Até porque falar coisa séria demais vira nudismo e bloqueia o canal da gente. É bomba atômica. O princípio da bomba atômica é a utilização da energia forte do núcleo do átomo, que faz uma reação em cadeia. Tem que dar uma aprofundada, mas é uma coisa muito interessante. E tem também a coisa, né, do átomo radioativo e tal. Você tem que dar uma estudadazinha em física, mas não é tônica, não é atômica. Com N, não é com N, não é com M. Atômica. João Neto, a bomba, ela foi atômica. Só que ela foi liberada numa sociedade catatônica. E essa sociedade ainda tem pessoas que apoiam Sérgio Moro e falam que o que Sérgio Moro fez é absolutamente normal, mesmo depois que os procuradores da Lava Jato disseram que não era normal. Então a bomba atômica os procuradores da Lava Jato que hoje estão defendendo o Sérgio Moro, lá atrás eles falavam que o Sérgio Moro estava fazendo era extremamente errado. Rogério Anitiblian. Boa noite, Léo. Divulgando o meu canal e apoiando. Muito obrigado, Rogério Anitiblian. Anitablian. É o Rogério Anitablian. Abraço, obrigado a todos que enviaram superchats para divulgar. Rogério, foi muita gente que apareceu aqui divulgando seu canal. Muitas pessoas falaram. E eu faço questão, deixa eu mostrar para vocês, pessoal, que às vezes chega aqui o superchat de quem faz conteúdo e as pessoas não sabem como que faz para poder chegar no canal. Aqui, ó, esses 3 pontinhos aqui, tá vendo? É clicar e ir para o canal. Aí, ó, depois que clicar em ir para o canal, tá lá, ó, o Rogério Anitablian. Obrigado, Rogério. Obrigado principalmente por ter abraçado a causa do lado do Brasil. Eu agradeço muito, porque é muito difícil, né? A pessoa abrir mão de estar do lado do poder financeiro para estar do lado do povo. Então, muito obrigado. Benedito José Bernal. Deixa eu agradecer ao Benedito José Bernal. Lembra do Enéas Carneiro? Há um vídeo de 2 minutos que vai nos fazer chorar, literalmente, se compararmos com a tragédia atual em que o Brasil vive. Se interessar e for possível, passo o link. Pode passar sim, Benedito. Eu tento baixar e tento colocar aqui, que deve ser vídeo provavelmente da câmera. Se for vídeo de alguma emissora, eu não posso rodar não, senão eles derrubam a live. Mas se for vídeo de TV pública, eu posso colocar sim. Olha, pessoal, se tem uma coisa... lê os twitters do Glenn. Deixa eu ver se eu vou nos twitters do Glenn. Tem uma coisa que... Tem uma coisa que eu sempre chamei a atenção das pessoas, principalmente dos bobos que achavam que o Bolsonaro seria o Enéas de hoje. Não. O Enéas, ele tentava trazer muitas informações importantes e ninguém dava ideia para ele. Mas o Enéas, tudo que o Enéas falava eram coisas que a gente precisava prestar atenção. Vou ler os últimos twitters do Glenn aqui. Tem esse aqui que é sobre a questão que a gente infelizmente está vivendo aqui de tentativa de calar o jornalismo. Isso é uma coisa muito feia, tá, pessoal? O que está rolando hoje no Brasil, essa tentativa de calar jornalistas, é uma coisa que só rola em extrema ditadura mesmo. Então, o Glenn compartilhou aqui. O Emerson Damasceno: enquanto aqui no Brasil membros da extrema-direita chegam a pedir até a ilegal expulsão do Glenn Greenwald, no exterior, ONU e OEA já se movimentam em defesa do jornalista. Então tem a notícia:
ONU e OEA se manifestam contra ataques que Glenn Greenwald está sofrendo. É porque não pode, assim, pelo menos no Estado Democrático de Direito, então tem que assumir de vez a ditadura. Agora vamos lá. Sérgio Moro vai à Câmara amanhã. Agora que os promotores do Ministério Público Federal que estavam nos grupos com o Lava Jato estão começando a falar e confirmar sua autenticidade. E Moro e Deltan sabem que eles farão isso. Veremos se continua com seu cínico jogo de tentar negar a veracidade dos chats. Olha que interessante. Isso é, obviamente, esse Twitter. Ele é interessante, eu não sei se vocês entenderam exatamente o que está acontecendo. Parece que tem um movimento dentro do Ministério Público de alguns promotores que são contra essa palhaçada que está acontecendo, que já falaram que vão mostrar o conteúdo das mensagens. Então é mais ou menos assim, continuar falando que o material do Glenn é mentiroso é perigoso, porque tem procuradores da Lava Jato que estavam nos grupos e eles já estão começando a ameaçar. E parece que tem ameaças interessantíssimas desses procuradores. Tem ameaças do tipo que se o Ministério Público não afastar o Dallagnol, vários procuradores vão liberar os telefones para perícia. O que significa que o bicho está realmente pegando. O bicho começa a pegar para o Dallagnol nesse momento. Eu não sei até que ponto o bicho pega pro Moro. Mas uma coisa é certa. Alguns procuradores da Lava Jato já estão pedindo a cabeça do Dallagnol sob pena de entregar os telefones aí para a perícia. Deixa eu ler para vocês. Moro e Deltan arriscam tudo, suas reputações e a credibilidade de Lava Jato, nessa tática frívola e cínica de insinuar, sem nunca alegar, que esse material jornalístico não é real. Isso é o mais interessante. Eu fico impressionado quando eu vejo eleitores do Bolsonaro falando que o material é falso, se nem o Moro falou que o material é falso. É um jogo perigoso, o que acontece quando o Ministério Público Federal, promotores, no caso procuradores, mostram os chats e confirmam que são reais. Isso é interessantíssimo, porque os procuradores mostrando os telefones deles, aí vai ficar só o fanatismo mesmo de achar que, indiferente de ser real ou não, é preciso proteger a Lava Jato. Então, Nos últimos dias, repórteres do jornal e do site trabalharam lado a lado pesquisando as mensagens e analisando o conteúdo. Isso porque o Glenn está mostrando aqui que são várias instituições. E olha, continuar falando que o material é falso, eu acho que é um suicídio de reputação, tá, pessoal? Eu falo suicídio de reputação por causa do seguinte: imaginem juízes, pessoas que... Imagina o seguinte, olha... Deixa eu liberar os comentários aqui, que eu acho interessante os comentários subindo, pessoas xingando, pessoas comemorando, e a vida vai rolando. Olha só, pessoal, pensem o seguinte: nesse momento, eu queria perguntar uma coisa para aquele que ainda defende a Lava Jato e coloca a cara a tapa. Eu não estou falando de um fake que está aqui, obviamente ninguém vai conhecer quem que é. Mas imagina o cara que ainda coloca a cara a tapa para defender a Lava Jato. A cara a tapa, quando eu falo coloca a cara a tapa, o que eu estou querendo dizer é ficar nessa loucura, nesse desespero de defender a Lava Jato, entre amigos, entre familiares, falando que não acredita no material. Aí imagina o seguinte, igual um compadre meu falou, eu falei com ele, assim, o compadre meu, a irmã dele é fanática com Sérgio Moro. Ela é antipetista, anti-PT, anti-Lula e, obviamente, não é empresária nem banqueira, é uma das pessoas que vai ser, obviamente,
prejudicada com essas políticas que a gente já está sendo prejudicado, obviamente, mas ela apoia incondicionalmente a Lava Jato e Sérgio Moro e não acredita no que está rolando. Eu falo sobre essa pessoa porque eu conheço, eu sei que é uma pessoa vaidosa, eu sei que é uma pessoa que não gosta de ser chacota, mas pensa o seguinte, pessoal, uma pessoa que continua defendendo a Operação Lava Jato com o argumento de que as mensagens são falsas, numa situação em que o Moro não entregou o telefone, o Dallagnol não entregou o telefone para a perícia, nem o Moro nem o Dallagnol tiveram a coragem de dizer que as mensagens são falsas. O Moro, o Dallagnol não tiveram a coragem de dizer isso, mas o meu vizinho tem. E ele briga por isso. Será que esse cara acha que é ele que está oprimindo? Será que ele não percebe que é ele que está sendo idiota? Será que quem continua apoiando, colocando a cara tapa para apoiar Sérgio Moro nessa parada aí, falando que as coisas são falsas, será que essa pessoa não percebe que é essa pessoa que está perdendo a sua reputação, que está passando por idiota, que está passando por besta? Porque o que eu penso é exatamente isso. Olha, eu conversando com esse compadre meu, ele falando comigo, eu falei, mas gente, o que tem na cabeça dela que ela acha que as coisas são falsas? Que loucura! Aí ele contou pra mim, falou, olha, do mesmo jeito, ela falou que do mesmo jeito que eu não acredito no processo contra o Lula, ela não acredita nessas mensagens contra o Moro. Mas espera aí, olha, o Lula teve a vida dele toda vasculhada, os caras não conseguiram prova e colocaram o Lula na cadeia por causa da delação do Léo Pinheiro. A delação do Léo Pinheiro travou quando ele não incriminou o Lula. O Léo Pinheiro, durante todo o tempo, ele tentou fazer sua delação sem ter que incriminar o Lula, mas basicamente falaram com ele, cara, sem Lula você não sai. Essa é a circunstância da delação do Léo Pinheiro. Agora, qual é a circunstância dos vazamentos? O Glenn fez uma proposta muito simples, entreguem o telefone de vocês para a perícia, né? E eu vejo aqui o Tony Conceição falando, mas o ônus da prova é de quem está acusando. Tony, nós não estamos falando de um processo que sequer foi instaurado, Tony. Nós estamos falando de cognição, nós estamos falando de raciocínio lógico e amor próprio. Eu não sou promotor, nem procurador, e não estou aqui oferecendo denúncia contra o Sérgio Moro, e nem sou juiz para julgar o Sérgio Moro nessa situação. Eu sou um ser humano que tenho raciocínio. E o que eu estou pedindo às pessoas não é para criarem formas de escaparem da participação do Sérgio Moro nessa fraude. O que eu estou falando com as pessoas é o seguinte, olha, se nesse momento você continua defendendo, igual eu falo com você, Tony Conceição, olha, com todo respeito, você é um cara que participa com a gente há um tempão. Eu preciso dizer que eu gosto muito do fato de você participar aqui com com o lado, a ideia do lado oposto, mas com uma educação assim fenomenal. Mas eu te falo, cara, de boa. Quando você traz um argumento desse, você acha que esse argumento está fechando a conversa e está vencendo um debate, mas não é, cara. Quando você traz um argumento desse, você está passando por bobo. Sabe por quê? Qual que é o argumento dos terraplanistas? Qual que é o argumento? Ah, você já foi à Lua para ver que a Terra é realmente curva? Porque quando a gente olha, o que a gente vê é uma Terra plana. A gente não vê uma Terra curva, a gente vê que está tudo plano. Você já foi lá na Lua? Esse argumento é fantástico. Esse argumento é fantástico. Qual que era o argumento do Papa quando ele desafiou Galileu Galilei, quando Galileu Galilei falou que não, é o Sol, fica lá no ponto dele, e a Terra girando em torno do Sol. Foi essa a proposta do Galileu Galilei. O Papa falou que ele era louco, que aquilo era uma atitude contra Deus e que, obviamente, qualquer um era capaz de perceber que é o Sol que gira em torno da Terra, que é isso que a gente vê. Agora, Tony, se eu chego e trago um argumento desse, se eu converso com uma pessoa que não tem uma preparação em física para fazer um contra-argumento,
Pode ser que pareça que eu venci o argumento, mas essa pessoa, mesmo que você traga um argumento para interromper a conversa, um argumento com um potencial muito grande de indiscutibilidade, você continua fazendo papel de bobo. Porque se eu chego perto de você e falo, Tony, olha, a Terra é plana. Obviamente você vai falar comigo, não, mais um louco que pulou para a ideia terraplanista. Eu falei, louco não. Prova para mim que ela é redonda. O ônus da prova é seu, que você está falando que ela não é. Aí você vai, como é que você vai me provar que a Terra não é plana se você não tiver, por exemplo, condições de me fazer entender teoria da gravitação, né, forças de atração e essas coisas? Então, tecnicamente falando, o que se traz aí é uma coisa muito bonita, né, sobre a questão processual. Mas sobre a questão de cognição, sobre a questão de amor próprio e de inteligência, olha, questão de cognição simples, isso é lógica. E olha, uma coisa, a lógica a criança desenvolve, me parece, com 5 anos de idade. A criança começa a desenvolver capacidade de assimilação lógica. E eu fiz uma comparação muito simples. Você imagina que você chega numa blitz e você não bebeu. Você não bebeu. Aí o guarda te para e manda você soprar o bafômetro. Você fala não. Você vai pagar uma multa por não soprar o bafômetro, porque ele não pode te obrigar a soprar. Mas você vai pagar uma multa. Aí você fala comigo que você realmente enfrentaria essa multa simplesmente para não soprar o bafômetro? Cara, cognição. Eu não estou aqui acusando o Moro para depois da minha acusação ele ir preso. Eu não sou juiz, não sou promotor, nem procurador, nem nada disso. Eu só estou propondo às pessoas que pensem com as próprias cabeças, porque continuar defendendo a Lava Jato com o argumento de que as mensagens são falsas, a primeira pergunta que a gente faz é muito simples. Se as mensagens são falsas, por que todos esconderam os telefones? Primeira pergunta, muito simples. Porque, olha, se você me acusa, olha, tem mensagem no seu celular que fala isso, isso e isso. Fala, tá aqui. Se eu tenho certeza que não, tá aqui, ó. Confere. Não, mas eles não entregam o telefone. Então, se você continua acreditando que é falso, sendo que nem eles acreditam que é falso, você está fazendo o papel de bobo. Olha, chega num ponto em que o Sérgio Moro nunca teve coragem de falar que as mensagens são falsas, ele sempre dá uma escapulida, falando que talvez tenha esquecido do conteúdo e tal, mas ele não fala que é falso. O Dallagnol também não fala que é falso. Eles falam que é coisa normal. Olha, a linha de argumento da Lava Jato, Tony Conceição, é diferente da sua. A linha de argumento da Lava Jato é que tudo aquilo que está lá nas conversas são coisas absolutamente normais no dia a dia processual. Mas a sua linha de argumento é que o ônus da prova é de quem está acusando, ou seja, você não acredita no conteúdo do material. Você acredita, mas você quer usar um argumento para dar razão para o Sérgio Moro. Aí eu volto naquilo que eu te falei desde o início. Quando você entra num debate com esse argumento, olha, as pessoas podem ter desistido de debater com você. Vou te contar a história. Uma história básica. Eu não estou contestando a religião e nem estou falando que Deus não existe. Não é nada disso não, mas, por exemplo, a minha sogra, ela adora contar a vantagem que uma vez ela foi conversar com professores universitários e ela calou a boca deles mostrando que tudo estava na Bíblia e tal. Você acha mesmo, Tony Conceição? A minha sogra, ela tem certeza que os estudados professores universitários chegaram à conclusão que ela estava certa. Mas você acredita nisso? Chega aquele momento que a pessoa fala, olha, essa pessoa é tão chata, essa pessoa é tão boba, que eu vou simplesmente parar de conversar com ela, porque não adianta. Essa pessoa não está preparada para usar a própria cabeça. O fanatismo é tão grande que mesmo que eu tente explicar, não, olha, existem técnicas que provam que a Terra não tem 7.000 anos, a Terra é mais velha. Não, tá na Bíblia 7.000 anos, acabou. Você entendeu? E para ela é isso. E ela acha que o fato dos cientistas que ela teve a oportunidade de conversar não terem prolongado a conversa é porque ela ganhou o debate. E aí eu falo com você, Tony, é a mesma coisa que acontece com vocês. Quando você chega com um argumento desse, quando um eleitor do Bolsonaro traz o argumento de que as conversas são falsas, existem duas possibilidades.
O cara ri da cara dele na hora, ele fica puto, dá briga, quebra pau e pronto. Ou então o camarada vira e fala assim, não, beleza, então é isso, né? E sai e fala, como que esse cara pode ser tão idiota? Então o que eu tenho falado é que vocês tentarem defender a Lava Jato com argumentos que nem o Moro tem coragem de usar, nem o Dallagnol tem coragem de usar, falando que o material é fake, é complicado, né? Bem complicado. Deixa eu agradecer aqui o especialista federal. Léo, sentimos muito sua falta no encontro de Recife. Muita gente perguntou por você. Muitos e muitas fãs. E o Moro, até o boneco do herói vazando. Muito obrigado, especialista federal. Não deu pra ir, eu queria realmente ter ido. Mas o bicho tá pegando pra mim esses dias. Mas eu vou chegar, vou ter essa oportunidade ainda. Eu vi uma pessoa que estava falando um negócio aqui que eu achei bem interessante. Tá aqui, ó. Dinho Cid. Dinho Cid. A esquerda é a escória da sociedade. Então, Dinho, você sabe o que é a parte mais interessante do posicionamento do Dinho? É que o Dinho nem sabe o que é esquerda. A partir dessa mensagem do Dinho falando que a esquerda é a escória da sociedade, eu vejo como que o Bolsonaro conseguiu, bem dizer, ferrar o seu eleitorado. Sabe por quê? No Brasil, nasceu um quebra-pau a respeito de direita, esquerda, e as pessoas nem sabem os conceitos de direita e esquerda. E o mais interessante é que quando esses conceitos surgiram de Ilcilt, lá na Revolução Industrial, o conceito de direita e esquerda, ele reproduz de uma forma muito contrária à realidade da percepção social hoje, porque há muito tempo atrás, o conceito de direita e esquerda é: à direita do rei sentavam-se os nobres, aquelas pessoas que não produziam absolutamente nada, mas eles eram nobres porque vinham de uma certa descendência, e o pai, ou o avô, ou o tataravô conquistou terras a partir de morte de pessoas e tal, e eles são nobres por isso. Por outro lado, sentavam-se à esquerda do rei. Olha que interessante. Olha, Dinho, à direita do rei sentavam-se os improdutivos, as fábricas de merda, que eram pessoas que existiam simplesmente para consumirem recursos, que eram os nobres, que absolutamente não faziam nada. E à esquerda do rei sentavam-se os meritocratas. Os meritocratas eram os burgueses que, apesar deles não terem nascido com todo o poder aquisitivo dos nobres, eles conseguiram crescer com as próprias pernas. Olha que interessante. Então, o que é a esquerda quando a gente busca lá no conceito de origem? A esquerda era composta por aqueles que se destacaram como empreendedores ou comerciantes, mas tinham uma origem pobre. Então, o conceito de direita e esquerda está conectado só à origem. O que eu falo, olha, pobre de direita é muito engraçado, porque a origem do cara é pobre. Então, à direita do rei só sentariam nobres. Ah, mas o burguês que está à esquerda é mais rico que o nobre, mas ele não é nobre. Simples assim. O que significa que o cara nasceu pobre, ele nunca sairia da esquerda para sentar do lado do rei, a menos que tivesse alguém disposto a vender o título de nobreza. Então, só para você ter uma ideia, Dinho, esses conceitos foram se modificando e hoje a gente tem o conceito de direita e esquerda na economia, o conceito de direita e esquerda nos direitos pessoais, nas garantias individuais, e a coisa ficou bem mais complexa. Mas uma realidade interessantíssima é como que no Brasil, vocês que acham que são de direita foram feitos de bobos. Olha só, muitos eleitores do Bolsonaro votaram no Bolsonaro por causa da educação pública. Educação pública é uma política de esquerda. Só para você ter uma ideia. Essa parte da esquerda que votou no Bolsonaro por causa da educação pública é a escória da sociedade. Mesmo tendo votado no Bolsonaro, mas é porque tem um ideal de esquerda. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro por causa da saúde pública. Olha, Dinho Cilt,
O Bolsonaro quer acabar com a saúde pública, tanto é que ele já retirou grande parte dos investimentos em saúde pública. Saúde pública é coisa de esquerda e muitas pessoas votaram no Bolsonaro porque Bolsonaro falou que o dinheiro que foi para Cuba, para Venezuela e etc e tal, poderia ter sido utilizado na saúde pública. Mas ele não vai utilizar porque ele é liberal e como liberal, ele não pode investir na saúde pública. Então, grande parte dos eleitores do Bolsonaro eram pessoas de esquerda que votaram no Bolsonaro acreditando que ele aplicaria uma política de esquerda, mas ele não vai aplicar essa política de esquerda porque ele é liberal. Essa parte da sociedade que acreditou que votaria no Bolsonaro, para o Bolsonaro aplicar uma política de esquerda, essa parte da sociedade é de esquerda. E é, segundo você, a escória da sociedade, mesmo tendo votado no Bolsonaro. Olha, tem uma parte muito grande da sociedade que votou no Bolsonaro para ter condições de ser empreendedor. Sabe por quê? Quando o Bolsonaro falava com empresários, obviamente ele estava falando com mega empresários. Mas muitas pessoas dentro da sociedade, pequenas pessoas que não são nobres, que não são as pessoas que vieram de famílias ricas, elas tinham um sonho de ter um microempreendedor individual e ter acesso a um aporte financeiro, por exemplo, do BNDES, porque o Bolsonaro prometeu ajuda aos empresários e muito trabalhador pobre se sentia empresário porque tinha uma empresazinha, né, que já quebrou. Essas pessoas votaram no Bolsonaro sonhando que o Bolsonaro aplicaria uma política de esquerda. Essas pessoas também, segundo você, são a escória da sociedade. Sabe o que eu estou tentando te dizer, Dinho Silt? Que olha, se você quiser dizer que os petistas são a escória da sociedade, você vai focar em quem você quer atacar. Se você quiser dizer os petistas. Mas se você disser a esquerda, você vai acertar pelo menos 85% da população brasileira. Sabe por quê? Porque apesar, Dinho Silt, olha, apesar de que nós tenhamos uma sociedade que está cansada, né, parte da sociedade está cansada do PT, odeia Lula, parte da sociedade extremamente radical, querendo realmente mudanças na política, o que essas pessoas querem como mudanças são os investimentos da esquerda. Ou seja, se a gente tivesse dentro do Brasil uma educação política, de modo que você e os outros tivessem condições de entender o significado de direita e esquerda nos dias de hoje, e se vocês tivessem, até digo diferente, se tivesse um questionário com características de direita e características de esquerda, e a pergunta fosse, para você, o presidente ideal deveria, e estão lá as perguntas. Eu garanto para você que 99% da população escolheria as características de esquerda. Olha que interessante. 99% da população escolheria as características de esquerda porque 1% da população é essa classe extremamente rica. Para você ter uma ideia, Dinho Silt, uma pesquisa que eu fiz na pirâmide do imposto de renda, que eu vou ver se eu consigo achar aqui para te mostrar, porque um problema seríssimo que a gente tem no Brasil hoje é que tem muita gente se manifestando aqui sem nunca ter saído de um apartamento em São Paulo, então essas pessoas não têm noção do que é a vida real. Deixa eu agradecer Guilherme Pereira, muito obrigado, fala Guilherme e Renata. Adoramos você, muito obrigado Guilherme, a ajuda sua é muito importante para a sobrevivência dos canais. Eu queria agradecer todos vocês, pessoal, que estão aqui ajudando, queria agradecer as pessoas que fizeram depósitos, queria lembrar que agora eu tenho as contas bancárias anunciadas aí nas descrições desses vídeos, vocês podem ajudar com depósitos, mas vocês podem ajudar também compartilhando, convidando amigos para se inscreverem no canal. Hoje, infelizmente, eu fiz uma publicação com o título de ontem e isso acabou derrubando um pouco aí acabou derrubando um pouco essa questão do alcance. E deixa eu só mostrar aqui, né, que eu estava mostrando essa questão aqui, do Dinho, a esquerda é a escória da sociedade. Então, Dinho, a esquerda não é um político ou um partido político, a esquerda não é o PT, cara. Dinho, pesquisa um pouco, cara. Ideal de esquerda
é o ideal que conecta pessoas que querem um pouquinho de dignidade, uma sociedade um pouco mais digna, coisa parecida com isso. E quando você vê uma pessoa falando que o governo tem que investir em saúde, essa pessoa de esquerda, o governo tem que investir em educação, essa pessoa de esquerda. Então, pensa quando você for falar uma coisa de que a esquerda é a escória da sociedade. Agora, talvez você seja uma dessas pessoas que nunca saiu de um apartamento de São Paulo. Olha só esses números que com certeza pioraram. Quando eu falo que eles pioraram, o que eu estou querendo dizer é que agora, nesse novo Brasil pós-golpe, pode ter certeza que isso piorou demais. Olha só, Dinho Silt, você fala a esquerda é a escória da sociedade. Se a gente pega a esquerda como a parte da sociedade que precisa de um pouco de aporte social, vamos começar falando que 66% das famílias ganham até R$ 2.034. 66. Agora, olha que interessante. Esses dados, eles são de... Deixa eu ver se eu vejo aqui. Eu sei que esses dados são dados de uma realidade muito melhor que a de hoje. Olha só, o Brasil como... E hoje está pior que isso. Aí veja bem, 20% das famílias ganham de 1.356 até 2034. Por quê? 46%. Você sabe o que é 46%, Dinho? Assim, você pega... Imagina que você pega... Você vai querer saber a quantidade naquela sociedade de pessoas que ganham até até R$ 1.356. Você pega e coloca, por exemplo, 100 feijãozinhos e ali você conta 46 feijãozinhos para um lado, você tem 46%. Aí você vai olhar que quase a metade das famílias brasileiras, elas ganham até R$ 1.356 por mês. Aí você imagina, será que realmente a esquerda é a escória da sociedade? Aí quando você vai lá para o topo da sociedade, olha que interessante, pessoal. Para você pertencer, no Brasil, para você pertencer ao top 1%, pra você entender, Dinho Silt, é assim, top 1% é o seguinte, você divide os 100 grãozinhos de feijão, você tem 100 grãozinhos de feijão, você tira 99. É muito mais fácil você pegar um. Aí você separa. De um lado, você vai deixar todos os grãozinhos que sobraram, do outro lado, só um. Aquele 1% ali são os mais ricos do Brasil. Esses 1%, para você imaginar o que é preciso no Brasil para você pertencer a essa classe dos mais ricos do Brasil, você tem que ganhar R$ 13.560 e você já pertence a esse 1% mais rico. E olha só, eu vou te contar uma coisa, Dinho Silt. Olha, R$ 13.560, eu não estou discriminando profissão, lógico, eu estou só falando de uma profissão que no Brasil é discriminada. R$ 13.560 é o salário de um servente de pedreiro lá na Inglaterra. Só para você ter uma ideia de como que a situação do Brasil é distante da situação, por exemplo, de um país que pode se dizer de direita. Na Inglaterra, a Inglaterra é governada pelos conservadores. Mas confortável, cara, porque, olha, você pegar um país onde, o servente de pedreiro ganha o que é necessário para te colocar no Brasil entre os 1% mais ricos, lógico que a gente pode falar uma realidade completamente diferente. Eu até falo outra coisa. Olha, no Brasil, para você pertencer aos mais ricos, você ganha o que um servente pedreiro ganha lá na Inglaterra, o que significa que lá a gente realmente não precisa nem de direitos trabalhistas, a realidade é bem diferente. Agora, vamos pensar sobre essa loucura que a gente está vivendo hoje, né? Se nós temos 46% das pessoas do Brasil com renda familiar até R$ 1.356, e essas pessoas agora elas vão passar por uma reforma da Previdência, vocês acham, gente, né, que nesse sistema que foi proposto pelo Guedes, que parece que a Câmara refutou de vez, vocês acham que nesse sistema de capitalização em que uma pessoa escolhe se vai
colocar o dinheiro dela na Previdência e quanto que ela vai colocar na Previdência. Vocês acham mesmo que uma pessoa que tem R$ 1.356 para tratar de toda a família vai sobrar dinheiro para ela guardar? Então a tendência natural é que uma pessoa dessa vá para a informalidade e trabalhe nesses meios informais que foram criados durante o governo Temer, exatamente para não ter que pagar esse tipo de coisa, né? Mas enfim, eu tô vendo o Valmor Santos falando: vergonha, manifestações de vocês, homem, pão com mortadela e ganha R$30. Olha, eu sei dessa crítica. Cadê o... Tá aqui, ó. É o Valmor Santos. Vergonha. Manifestação de vocês comem, né, que seriam comem pão com mortadela e ganham R$30. Então, aí que tá um detalhe, olha, Valmor Santos. Quando eu ouço as pessoas tentando diminuir o tamanho das pessoas que votam na esquerda, usando essas coisas esdrúxulas, eu gostaria de te perguntar, Valmor Santos, olha, você traz uma crítica que nasceu exatamente por causa da classe social que defende um governo de esquerda. Uma classe social que tem uma coisa que talvez você não tenha, que era consciência de classe. Então você traz essa brincadeirinha de que as pessoas vão às ruas por causa de R$30 e um pão com mortadela. Esse é o seu ponto de vista. Eu vou começar porque realmente falam que as pessoas votaram na Dilma por causa de R$30 e um pão com mortadela. Eu vou calcular 54 vezes 30 e vamos esquecer o pão com mortadela. Olha, você tem noção de que seriam necessários, me parece que 1,62 bilhões de reais para comprar todos esses votos? Tipo, 1,62 bilhões de reais seriam necessários realmente para comprar os votos para eleger a Dilma com pão com mortadela, sem contar o pão com mortadela, só os R$30. Só para vocês terem uma ideia de como que é fácil enganar o Bolsonaro. O Bolsonaro é um bicho tão facilmente enganável que você cria essas teorias. Não, todo mundo que votou na Dilma votou por causa do pão com mortadela. E R$30. Você fala, pô, mas você calcula R$30 vezes 54 milhões, vai dar uma coisa astronômica. Não, mas o eleitor do Bolsonaro, ele realmente não tem a menor condição de calcular. Então a gente não pode pedir coisa demais, não. Mas vamos lá, Valmor Santos. Existe uma crítica conectada a essa questão digamos que da classe social de quem vota na esquerda. E essa crítica é essa brincadeirinha mesmo, de que votam por causa do pão com salame, votam por causa da fome. Não, lá no Nordeste as pessoas votam por causa do Bolsa Família. Pessoas que votam no PT por causa de Bolsa Miséria. Ô, Valmor, você acha? Deixa eu voltar aqui, basicamente. Olha só, isso aqui é o Brasil, cara. 66% das famílias ganham até R$ 2.034. Você acha que esse país vai eleger um presidente porque está prometendo tirar impostos de jatinho? Você acha, cara, que faz sentido? Porque, olha, democracia é o cara ter o direito de votar por uma coisa que o atenda. Você acha que faz sentido um país desse deixar de votar num presidente que vai trabalhar no combate à pobreza para votar num presidente que vai liberar armas? Você acha que faz sentido isso? Você acha que faz sentido um país que 66% das famílias ganham até R$ 2.034 eleger um presidente da República que, no lugar de se preocupar com a fome, se preocupa com armas? Olha, se você acha ou não acha, eu não sei, mas mesmo que a gente precise admitir que foram fraudes eleitorais, o Brasil acabou votando, deixando de votar no presidente que lutaria contra a fome para votar no presidente das armas. Deixa eu agradecer vocês pelo superchat aqui. Valcir Abreu, sacanagem, abro no canal do Estopa, lá vem publicidade do velho da Havan dizendo que vai abrir loja na Lua. É o fim, olha só,
Por que que o YouTube escolhe isso? Havia um tempo, durante as eleições, que o YouTube colocava propaganda do Meirelles no meu canal. Mas isso é o mecanismo do YouTube, né, pessoal, para vender comercial. Deixa eu correr aqui antes que fuja. Solange Soares, cheguei atrasada. Você já comentou sobre o Twitter do Carlos Bolsonaro de hoje afrontando o Gabinete de Segurança Institucional da presidência? Solange Soares, não comentei. Existem pessoas que acreditam que está tendo um super quebra-pau dentro do governo Bolsonaro. E deixa eu agradecer também, especialista federal, Dinho não entende de porcentagem, só entende de quilograma. Onde foi parar o quilo de cocaína que faltava no avião presidencial? Quem está consumindo? Foi usado ontem. Ontem teve um grande evento que foi o... Vocês lembram que tinha o negócio lá de zoar a Dilma por causa de louvar a mandioca e tal? Ontem foi o evento para louvar o pó. O evento de contemplação do pó. Foi o... assim, bom, diferente de qualquer coisa, cortando um assunto, entrando no outro, ontem foi o Aécio Day, né, porque não pode estar conectado também, para não fazer nenhuma... Vocês entenderam. Cláudia Novaes, boa noite, Léo. As declarações do Carluxo sobre o general Heleno pode levar à ruptura dos militares com o governo do Bozo? Não, Cláudia. Essas declarações mostram que já tem uma ruptura. Essas declarações mostram que existe um quebra-pau interno. Para onde esse quebra-pau vai levar, a gente não sabe. O detalhe é o seguinte, não tem nenhum tipo de, como eu diria, não tem nenhum tipo de pessoa confiável para o Bolsonaro. Parece que realmente o bicho está pegando para o lado do Bolsonaro. Deixa eu ver se... Deixa eu agradecer vocês. E o Mário CB pergunta se o FBI teria conseguido apagar o material do telefone do Bozo e do Dallagnol. É difícil. O que eles podem fazer, e eu vejo que a estratégia deles tem sido até muito inteligente nesse ponto, pessoal. O que eles podem fazer nesse momento, tanto o Dallagnol quanto o Bozo e o Moro, é insistirem na ideia de que absolutamente tudo era normal. Porque se eles entrarem na onda de que o material é falso, os procuradores do Ministério Público que tiveram acesso às conversas, eles estão dispostos a entregarem outros aparelhos para provarem que realmente as conversas aconteceram. Só que o detalhe é o seguinte, tecnicamente falando, os procuradores não teriam acesso às conversas, isso é importante. Os procuradores não teriam acesso às conversas entre o Moro e o Dallagnol, que são as conversas que comprometem o Moro e servem, inclusive, né, aquelas conversas lá, servem, inclusive, para colocar o Moro na cadeia. Aquelas conversas do Moro pautando o Dallagnol. Né, prevaricação, corrupção, tudo isso. Mas... a opinião das pessoas do Ministério Público a respeito do Moro, ela tem uma finalidade política. Como que o Ministério Público fala que tudo era normal, sendo que nas conversas íntimas eles falavam que não era normal? Então, essa forma de avaliação é importante para que as pessoas entendam. Mais ou menos assim, o material que foi liberado a respeito da opinião do Ministério Público sobre o Moro não é prova contra o Moro, é uma opinião do Ministério Público que mostra de uma forma bem escancarada que o Moro fez é sim ilegal, imoral e não constitucional de acordo com o Brasil. Eles trazem todos os elementos, dizendo, não pode, é inquisitorial e tal, ou seja... se o Ministério Público se manifestar falando, não, isso é absolutamente normal, isso é uma coisa normal nos processos, que é essa linha de defesa deles, eu falo, não, peraí, vocês fazem essa linha de defesa, mas nas conversas particulares, a conversa de vocês é outra, né? Entre vocês diziam que isso era um absurdo, mas agora vocês estão defendendo. Então, esse último material serve para isso, serve para expor os procuradores à contradição. Mas esse último material não serve para condenar o Sérgio Moro.
No entanto, esse último material serve como parâmetro para que o STF possa julgar a suspeição do Moro. Porque nesse último material, a opinião dos procuradores, ela pode servir para fundamentar o STF, mas eles obviamente vão dizer que não, vão arrumar uma forma aí de continuarem dando barrigada. Mas qual que é o material pesado mesmo contra o Sérgio Moro? É aquele material de conversa entre o Moro e o Dallagnol. Aqueles materiais lá, eles realmente colocam o Sérgio Moro numa situação bem complexa. Agora, materiais que mostram que o Léo Pinheiro foi induzido a falar do Lula, isso é muito importante. Porque se eles criaram factoides sobre o Léo Pinheiro, é outro crime. Né? Produziram um crime. Né? É outro crime. Então, tudo isso são coisas que podem levar à punição aí de muitas pessoas. O detalhe é o seguinte, pessoal. O Ministério Público está morrendo de medo, porque se o Ministério Público percebeu que isso estava acontecendo e não fez nada, ele também prevaricou, o que significa que um determinado procurador que teve acesso e não se manifestou, ele acabou prevaricando, porque o Ministério Público, se um advogado fica sabendo de alguma coisa que pode atrapalhar o seu cliente, ele não é obrigado a se manifestar contra o seu cliente. Ele pode ficar de boa. Agora, o Ministério Público, ele é fiscal da lei. O Ministério Público, ele não tem a obrigação de condenar, ele tem a obrigação de fazer a verdade real aparecer. Então, se o Ministério Público percebeu, como está bem claro lá, que eles perceberam que tudo contra o Lula era uma farsa, eles deveriam ter se manifestado contra isso. Mas ficou uma situação assim. O que eu consigo perceber da atuação dos demais procuradores foi mais ou menos assim. A gente sabe que o Lula roubou. A gente não sabe o quê. Então vamos pôr ele na cadeia. Mas espera aí, por quê? Não, a gente não sabe por quê, mas a gente vai pôr ele na cadeia. E eu queria agradecer, eu vou trazer até para comentar com você aqui, tá, Tony? Outra coisa importante aqui. Shirley Barrios. Muito obrigado, Shirley. Léo, você tem uma paciência de Jó. Obrigado, Shirley Barrios, pelo superchat. Eu acho que Jó não teria a mesma paciência, porque Jó estava lidando, né, com Deus. Então, ter paciência com Deus é uma questão de paciência e submissão. Ter paciência com o Bolsonaro é diferente. Você olha pro cara e fala, pô, eu podia só xingar, então por isso que de vez em quando eu realmente xingo. Deixa eu trazer aqui um ponto importante, que é o que fala aqui o Tony Conceição. O que o Glenn fez também é ilegal. Não é, Tony? Deixa eu contar para você. Não sei se você sabe, Tony, eu sou jornalista. E a profissão de jornalista, ela é uma profissão regulamentada e uma profissão extremamente, digamos que, protegida pela Constituição, tá? Durante a ditadura militar, ou o governo militar, seja lá o nome que você quiser dizer, durante esse período, os jornalistas foram muito perseguidos. Então, a Constituição de 88, ela trouxe várias proteções aos jornalistas. Olha, Tony, eu não estou entrando no detalhe de que os jornalistas mereçam ou não essas proteções. O que eu estou dizendo é que eles têm essas proteções. Então, o jornalista, ele tem o direito de fazer esse tipo de matéria. Tem o direito. Agora, se você conseguisse provar que o Glenn foi responsável por algum tipo de ato ilegal, por exemplo, se você conseguir provar que foi o Glenn que fez a invasão, aí você pode até tentar colocar o Glenn no paredão lá para tentar condená-lo. Mas, sob hipótese alguma, um jornalista comete um crime quando ele divulga esses fatos. Se fosse assim, a Rede Globo estava fechada. Não, o Glenn não cometeu nenhum ato ilegal. O que o Glenn está fazendo é a divulgação de informações às quais ele teve acesso. Agora vamos raciocinar. Eu convido você ao raciocínio, Tony, porque através do raciocínio você pode ver que você pode estar dando tiro no próprio pé. Qual que era o recurso do Glenn como pessoa para ele conseguir invadir, por exemplo, a comunicação desses aparelhos e coletar esses dados? Se foi um ato hacker, né? Obviamente, se foi um ato hacker, teria que ser um hacker
com acesso a essas pessoas. Eu falo isso porque, olha, é muita ilusão imaginar que alguém conseguiria mandar um vírus, por exemplo, para o celular de todos eles para capturar os dados. A gente sabe que não. A tendência é que esses dados tenham sido capturados no ar, né? Eu imagino isso. Por exemplo, eu estou aqui fazendo o backup das minhas conversas no WhatsApp e tem uma pessoa aqui morando do lado aqui que ela está capturando isso tudo. É plenamente possível. Então, o que eu posso te falar nesse momento, Tony, é o seguinte: não há ilegalidade alguma, tanto é que o Moro, ele fala indiretamente para fazer com que as pessoas se levantem contra o Glenn, mas ele nunca fala que o Glenn cometeu crime, porque isso seria calúnia. Ele fala que o Glenn está conectado a quem cometeu o crime. Ele pode falar, mas estar conectado a quem cometeu o crime é uma coisa muito diferente de estar cometendo o crime e estar fazendo coisa ilegal. Não há nada ilegal no que o Glenn está fazendo. Quer ter uma certeza disso? Pergunta básica: por que ele ainda está solto se ele está cometendo crimes? Sendo que ele está falando contra o cara que controla a Polícia Federal. Então basta você usar um pouquinho de inteligência. Ele não está cometendo atos ilegais. O nível do trabalho que ele está fazendo, se ele tivesse cometendo atos ilegais, ele obviamente já estaria preso. Então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Deixa eu agradecer a participação aqui do Joboró 2008. Boa noite daqui de Ponte Nova, Léo. Olha que legal. Boa noite, Joboró 2008 daqui de Ponte Nova. Que tá frio hoje, inclusive, né? Tá começando a esfriar esses dias, Joboró. Especialista federal: meu partido é o Brasil com Lula livre e um presidente de verdade governando, gerando empregos e com uma justa distribuição de renda, como foi feito. Muito obrigado, especialista federal, pela grande ajuda. Muito obrigado, Bené Rosa, pela grande ajuda aí ao meu trabalho. Queria lembrar vocês que vocês podem ajudar também através das contas bancárias que estão aí divulgadas no canal. Então bom, deixa eu liberar aqui os comentários. Então, o Tony, não tem nada disso de coisa ilegal, Tony. Uma coisa, cara, é você admitir que é difícil, você admitir que o seu castelo de ilusões está caindo e tem alguém derrubando esse castelo de ilusões. Isso pode causar um certo desespero em você, né? É aquela coisa, né? Você sabe que a criança, isso é muito engraçado. E essa parte da minha vida eu lembro. Chega um momento em que você começa a lutar para tentar manter Papai Noel vivo. Isso mesmo, parece brincadeira, mas você fica desesperado tentando lutar para acreditar que Papai Noel existe, naquele conflito. Quando ninguém te contou a verdade ainda, mas você começa a desconfiar. E o que eu consigo perceber em muitos eleitores do Bolsonaro é que eles estão tão desesperados, mas tão desesperados ao apego ao herói Moro, que eles estão lutando desesperadamente para tentar fazer esse cara sobreviver. Deixa eu trazer aqui que inclusive o canal Sabendo Direito, é um canal de direito, tá, Tony? Ó, direito, o cara aí estudou direito, Sabendo Direito, com letra maiúscula, significa que é uma pessoa que estudou direito. E tem mais, ele que tá falando não, ele trouxe Constituição Federal, olha aí, o que fala no 14, é assegurado a todos acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, o que é necessário nesse momento? Que, só para você ter uma ideia, se lembra, Tony, quando o Sérgio Moro quis usar das arbitrariedades dele para poder fazer festa com o Eduardo Guimarães, e depois ele teve que arquivar tudo, porque ele não pode simplesmente querer obrigar o cara a falar a fonte, e ficou por isso mesmo. Então, é isso aí. Deixa eu liberar aqui. Eu tô vendo o pessoal falando que a questão do Twitter do Carluxo contra o Heleno. Agora que eu vi que eu fiz toda a leitura do parágrafo 14 aqui. Eu perdi, passou rapidão. Eu fiz a leitura dele, mas não estava no ar.
Mas é isso aí, ô pessoal. Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar que que o fanatismo faz pessoas tomarem essas atitudes estranhas, né? E Andréia Cristina, cadê a resistência de chuveiro? Piada do ano. Olha só como é que tem especialista para tudo aqui, ó. Como é que chama? O Mal BR08, ele fala: chorume brabo, hein, Léo? Tá vendo, Mal? No momento que as pessoas não têm noção nem consciência daquilo que elas estão escrevendo, elas escrevem bobeira. O choro, se é essa a ideia que você quer passar, né? Se você está querendo fazer uma flexão da palavra choro, para a partir daí querer dizer que eu estaria chorando pelos acontecidos, você não pode usar chorume. Sabe por quê, brabo? Chorume é um material que normalmente é produzido nos aterros sanitários através da decomposição do lixo. É um material com alta carga biológica, muita carga biológica mesmo, que não tem absolutamente nada a ver com a flexão da palavra choro. Você pode usar que chororô bravo, hein, Léo? Mas não tenta usar o seu limite de capacidade intelectual, de comunicação para tentar escrever bonito, não. Usa coisa simples, porque senão você faz isso aí que você fez aí, ó. Escreve bobeira, né? Chorume não tem nada a ver com choro, você tem que estudar um pouquinho. Estuda sobre aterros sanitários, você vai entender o que é chorume. Agora, você quer escrever um chororô, mas chorume, de onde você tirou isso, menino? Você deve ter ouvido falar na televisão de chorume, aí você pensou, chorume, esquerda, chora. Não tem nada a ver isso não, menino, deixa de ser bobo. Chorume é um líquido com alta carga biológica que é resultado, normalmente, daquela compactação do lixo, ali vai tendo reações orgânicas. Tem que estudar isso aí, que você vai entender direitinho. Aí você vai, desde o início da reação orgânica, no final das contas você chega lá na metanogênese, tem todo um processo muito legal. Na metanogênese, inclusive, você pode utilizar o metano para produção de energia, não pode liberar para o meio ambiente, que ele é, parece que 9 vezes mais poluente para a camada de ozônio do que o gás carbônico, mas você pode queimar o metano e transformar em gás carbônico, e aí ainda sai fogo aí, esse fogo você usa para produzir energia, olha que coisa legal. Mas o chorume não tem nada a ver com choro não, menino. Chorume é outra coisa, né? Deixa eu agradecer aqui também. E é isso aí, ó. Mínimo é isso aí, ó. É esse tipo de gente aí que quis dar aula para Dilma sobre estocagem de vento. É esse tipo de gente que está constantemente aí falando, mas quando chegar na meta, dobra a meta. Não, tipo, o cara, eu já falei isso uma vez, né? O cara tá zoando a Dilma, mas ele não sabe que ele não tá zoando a Dilma, ele tá zoando os pais da teoria administrativa, né? Porque quem falava essa coisa de meta e dobrar meta era Ford, Fayol e Taylor. Né? A Dilma não. A Dilma só trouxe esse raciocínio que, obviamente, é utilizado aí. E Andréia Cristina fala, cadê a resistência? Olha, não apenas existe o problema da resistência, tá, Andréia Cristina? Dentro da resistência existe também uma coisa que chama o efeito Joule. Quem é da área de física ou da área de elétrica, lembra-se muito bem do efeito Joule, que é R vezes I ao quadrado. R é a resistência que você está falando, Andréia Cristina. I é a intensidade da corrente que é elevada ao quadrado, multiplicada pela resistência, te dá o efeito Joule. Por que eu estou falando do efeito Joule na hora que você pergunta da resistência? O efeito Joule é aquilo que você perde. O efeito Joule, Andréia, é o que você perde no momento em que você começa a queimar recursos, por exemplo, na resistência. Olha só, eu vou te mostrar não a resistência, mas o resultado
da idiotice que vocês fizeram. Vamos começar aqui, basicamente, com PIB Bolsonaro. Vamos ver se a gente tem alguma informação aqui sobre PIB Bolsonaro. Expectativas em queda e um triunfo. 6 meses de Bolsonaro na economia. Só queda na expectativa do PIB. Então, quando Andréia Cristina pergunta cadê a resistência, olha, Andréia, a resistência está aí. Ela se resiste em empreender, ela se resiste em investir, ela se resiste em trabalhar, ela se resiste em negociar e o Brasil se resiste em melhorar. Então, nós temos a resistência e nós temos o efeito Joule, que é aquilo que se perde na resistência. E tá aí, ó. Olha só que legal. A expectativa do PIB em 2019. E olha como é que nós já estamos. Tudo isso que você está vendo de pontinho vermelho aí é, sem sombra de dúvidas, a performance do seu governo. Você está zoando a esquerda por causa da resistência? Olha aqui, Andréia Cristina. Expectativa do PIB governo do mito. Agora, olha isso aqui. Escreve assim, Cristina, olha. PIB Lula Dilma. Né? Porque antes existia aquela ideia de que não, o que tá acontecendo agora é por causa, né, do PT que quebrou o Brasil. Mas espera aí, nós estamos falando do PIB já quando o Bolsonaro assumiu, nós estamos falando da expectativa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o gráfico. Vamos colocar só PIB Brasil aqui. PIB Brasil. Bom, o que eu tenho para te mostrar de PIB Brasil é isso aqui, ó. É Andréia, né? A resistência aqui, Andréia, durante esse período aqui, ó. Tá vendo? Dá uma olhadinha durante o período do PT aqui, que você vai reparar que o Brasil, ele cresceu um golinho. E deixa eu ver que isso aqui é participação, mas deixa eu ver se eu acho que o PIB Brasil, o gráfico. Deixa eu ver se esse aqui é o PIB Brasil, gráfico PIB brasileiro, tá aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse restinho aqui, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, como é que é mesmo? É Andréia Cristina, que fala que tá me zoando por causa da resistência. Andréia Cristina tá aqui, ó. Isso aqui, ó, é o PIB da esquerda, menina. Esse aqui caindo aqui é o seu PIB, ó. Então, ó, vamos pensar o seguinte. A resistência aí, ó. A resistência aí, ó. Tem resistência melhor do que essa? O Brasil resiste-se em crescer. O Brasil só tá afundando. E olha, por mais que você esteja falando a esquerda tá desesperada, eu quero saber como é que você sai dessa aí, Andréia Cristina. Me explica. Pera aí. Você tá querendo me dizer que essa expectativa em queda é só para a esquerda? Não, expectativa aí de 2019. A esquerda tá onde aí? Ah, não, é porque a capa do exame é vermelha lá, tá vendo? O exame tá escrito de vermelho. A esquerda tá aqui, ó. Deixa eu colocar ela falando aqui. Peraí. Eu tô tentando entender o seguinte. A expectativa de crescimento é essa aqui, ó, pessoal. Olha só que legal. A expectativa de crescimento do Brasil é essa aí, ó, em queda. E Andréia Cristina fala, a esquerda está desesperada. Mas peraí, você está bem? Porque o que nós podemos entender, então, Andréia Cristina, é muito simples. Se nós estamos nessa situação, uma queda livre na expectativa de crescimento, e você acha que só a esquerda está desesperada, o que eu posso te dizer é que você realmente é simplesmente um gado indo para o matadouro. E que o desespero da esquerda mostra a diferença estrondosa da intelectualidade da esquerda, que mostra que a esquerda pelo menos sabe o que está acontecendo. Porque, basicamente, aqui entre nós, Andréia, eu imagino que não tem nenhuma pessoa aqui que seja político, deputado, senador. Então, basicamente, por que a esquerda está desesperada? Porque entre nós aqui, a gente tem uma expectativa, olha, e eu fico tentando entender de onde que vem o idiota que acha que a esquerda está desesperada, mas a direita está bem, porque, olha, a direita ficou desesperada, os liberais, os ricos ficaram desesperados quando o Lula foi eleito,
No entanto, eles aplaudiram o Lula e o Brasil fechou. O Lula saiu com parece que 88% de aprovação. Sabe por quê? Porque mesmo que a esquerda tenha sido derrotada nas urnas, se o Bolsonaro fosse um bom governo, a esquerda ia falar, quer saber de uma coisa? Tá, é bom demais. Mas, Andréia Cristina, pensa o seguinte, o cara só tá fazendo merda. O cara tá acabando com o Brasil. E você tá querendo dizer que é só a esquerda que tá desesperada? Eu tô querendo entender em que país que você mora, porque o bicho tá pegando. Economia acabando. Indústria fechando. E você acha que é só a esquerda que tá desesperada? Me explica isso, porque olha, numa economia acabando, até o banqueiro tá desesperado. E você acha que é só a esquerda? Isso aí quem fez não foi a esquerda não, ó. Essa deterioração de expectativa quem fez foi grandes empresários que estão aí avaliando o que vai acontecer com as empresas deles. Então, eu tô tentando entender em que mundo que você tá, porque será que você acha que existe a possibilidade da porcariada que está sendo feita pelo Bolsonaro prejudicar só a esquerda? Assim como se o Bolsonaro fizesse alguma coisa que presta, você acha que só ia beneficiar a direita? Então, da mesma forma que eu tenho certeza que pelo menos 99% da esquerda gostaria que o Bolsonaro estivesse fazendo as coisas certas, eu tenho certeza que 99% da direita sofre com o Bolsonaro estando fazendo as coisas erradas. Então, não existe hoje no Brasil a parte do Brasil que fala assim, não, essa parte aqui do Brasil é a direita e essa parte não sofre a deterioração do governo Bolsonaro. Na parte da direita a gente tem uma modificação na expectativa do PIB. Aqui na parte onde só tem os esquerdas, a gente tem essa opressão. Deixa de ser boba, Andréia. Amor próprio. Amor próprio significa parar de ficar brincando de opressora nas redes e começar a pensar com a sua própria cabeça. Não tem jeito do Bolsonaro prejudicar só a esquerda, como não tem jeito dele beneficiar só a direita. O que significa que se o Bolsonaro fizer um grande governo, a gente da esquerda vai ter que bater palmas e falar, pô, a gente não acreditava, né, mas esse cara tá mandando bem. Assim como se ele fizer uma porcaria de governo, vocês da direita vão ter que virar e falar assim, a gente tá se ferrando, né? Anitta, mas a gente tá se ferrando, né? Tá ruim, né? Só não conta pra ninguém, né? Caí na real, Andréia. A coisa tá ruim. Patrícia S. Léo, depois de ontem, os Minions ficaram sem vergonha, sendo enganados pela Globo. Estão se prejudicando e não sabem. Exatamente. Exatamente. E Adriano Vieira fala, Léo, fechamento da fábrica Nestlé no RS hoje. Tipo assim... Você sabe por que fechou a Nestlé? Como é que chama a menina que estava aqui falando bobeira? Você sabe por que fechou a Nestlé, né? Fizeram uma pesquisa, descobriram que só gente da esquerda come Nestlé. Aí fecharam a Nestlé. Mas a Garoto não vai fechar. Porque fizeram uma pesquisa e descobriram que só gente da direita que come Garoto. Ficou estranho. Até porque lembra os pastores lá que apoiaram o Bolsonaro e estão... denunciados. Então tem que voltar atrás. Eu não posso falar que só gente da direita que come Garoto. Eu tenho que falar que só gente da direita que come chocolates Garoto. Aí eles não vão fechar a direita. Quer dizer, não vão fechar Garoto, né? Então assim, aí o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro faz uma medida de administração dentro da qual esse prejuízo aqui só acontece para a esquerda, para a direita, tudo bombando. Aí como é que ele faz isso? Ele vai e foca e fala, vou diminuir a demanda por chocolates. Aí ele vai e ataca só a Nestlé. A Nestlé fechou. Mas isso porque ele tem certeza que dentro daquela fábrica todos os empregados eram eleitores do PT. Todos. Mas lá na Garoto, que é aqui ele deixou sobrar, é tudo eleitor dele. É assim. Ele pode realmente governar só para os seus eleitores, ele pode realmente governar só para a direita, e quem chora é só a esquerda, né? Tipo, não, o Bolsonaro fez uma super medida lá e o Brasil agora ficou próspero, rico, milionário e virou Suíça. Aí a esquerda continua chorando, que ruim, o Brasil tá milionário.
O Bolsonaro realmente acaba com a economia, arrebenta tudo. Mas a esquerda, que sofre sozinha, a esquerda tá... e a direita tá... Chora a esquerda. Chora a esquerda. Tipo, acabou a reforma da Previdência? Você não vai aposentar mais? Chora a esquerda. Mais 1 milhão de desempregados? Chora a esquerda. Queda na expectativa do PIB. Chora a esquerda. Privatização da água do aquífero Guarani. Chora a esquerda. Fim das cotas de participação do produto brasileiro na exploração do pré-sal. Chora a esquerda. É mais ou menos assim, né? É como se a direita não morasse no Brasil. É mais ou menos isso. É tipo assim... A direita tá vendo o Bolsonaro destruir o Brasil e gritando, chora a esquerda, mas a direita não mora no Brasil, né? O pobre de direita tá todo em Miami. Nós temos aí 60 milhões de eleitores do Bolsonaro, todos morando em Miami. Nenhum deles tá no Brasil. E o Papai Falou tá aqui, oprimindo, Papai Falou disse, canal Pão com Mortadela. Adoro, e eu adoro, viu? Adoro pão com mortadela e adoro muito. Especialista federal. Léo, há expectativa do PIB melhorar com a exportação de cocaína e exportação de bijuterias de nióbio. Crack. E ainda abacate, maconha. Eu falei, especialista federal, eu falei inclusive que foi um desprezo muito grande do produto genuinamente brasileiro, que é a maconha de cabrobró, né? Quando a gente imagina que esse Bolsonaro, ele é tão submisso, que quando prendem um avião presidencial durante o governo dele, é produto gringo. Então tá assim, complicado. Bom, pessoal, chora não, esquerdalhas. Porque né, o Bolsonaro prejudica só a esquerda, né? E a galera da direita pode ficar toda tranquila, porque nada de ruim que o Bolsonaro está fazendo vai acontecer com a direita. E eu queria agradecer vocês. Eu queria agradecer todos E agora eu queria agradecer todos vocês pelas participações. E eu queria mandar um abraço aqui, que agora que eu tô vendo, Mal BR08 tava zoando os bolsominions. Então, Mal, desculpa se eu peguei pesado, mas eu fiz a brincadeirinha do chorume, mas agora que eu entendi. Mas como o Mal é do nosso time, eu vou corrigir, vocês vão ver. Como é que... Então, deixa eu explicar aqui, Mal, é o seguinte, agora que eu entendi o que você falou, né, pra dar uma consertada na coisa. Mal que falou do chorume é do nosso time, é do bem. Então vou explicar por que aquele caso lá faz sentido. O chorume, pessoal, é quando você pega o lixo, coloca aquele lixo, põe uma camada de terra por cima, passa com caminhão, com trator, esmaga aquele monte de lixo, aí sai um caldo de lixo. Que caldo de lixo é o chorume. Agora vocês pensam o seguinte, se a gente pega um monte de eleitor do Bolsonaro, e que monte do eleitor do Bolsonaro assistindo o Moro cair. Aí vai sair as lágrimas. Essas lágrimas é a mesma coisa do caldo que sai do lixo apodrecendo. É o chorume. Então, Mal BR, acabei de defender a tese aqui para que o argumento seu do chorume faça sentido. E muito obrigado. E desculpa a brincadeira. Mas de qualquer maneira é isso aí, né? Só que eu quis falar um pouquinho sobre a questão do chorume. Deixa eu agradecer aqui do lado de cá. Depois de ontem, os Minions ficaram sem vergonha, sendo enganados pela Globo, então se prejudicando e não sabe. Nara Jucá, Léo, imagina quando a Suíça mandar para o mercado brasileiro aquele chocolate de péssima qualidade para concorrer com os nacionais. E agora, Nara Jucá, a Suíça pode mandar os chocolates suíços para o Brasil sem pagar as taxas de importação, o que significa que o emprego daquele rapaz que trabalhava na fábrica de chocolates, ele vai ser retirado. Então, a Garoto também vai fechar. Não é só a Nestlé, não. Deixa eu agradecer Marlene Aquino. Léo, olha que interessante, o Barão de Sebontendorf
guru de Tule e Hitler/Dap era estelionatário, praticava magia negra, ocultismo. Lembra alguém? Marlene, você está falando isso aí? É uma coisa bem complicada, né? Até porque a gente não pode falar quais, mas tem várias igrejas que estão sendo utilizadas para cometimento de vários crimes de influência política. São vários crimes mesmo. É lavagem de dinheiro. Olha, são várias igrejas e algumas dessas igrejas, elas chegam em lugares onde elas fazem de conta que estão lá para ajudar. Eu vou chamar vocês para uma reflexão e, obviamente, essa reflexão é só para vocês entenderem como as outras igrejas fazem. Eu não estou falando que a igreja da Damares faça isso, nem que a Damares fazia isso. Mas pela história da Damares, a gente consegue chegar mais ou menos no que rola com algumas igrejas na África. Olha, vocês lembram que a Damares, ela foi criticada porque ela pegou uma índia e retirou da tribo e fez um processo de adoção ilegal, né? Ela não fez o processo de adoção, ela levou a índia e pronto. Vou contar para vocês uma história que vocês vão ficar assim, mexidos. Vocês vão ficar mexidos. Vocês vão entender que, olha, através da atuação dessas igrejas, deixa eu ver, já passou de meia-noite, eu posso falar disso. Através da atuação de algumas igrejas, vocês vão ver que realmente, desculpem aí os evangélicos fiéis que estão aí, mas através da atuação de algumas igrejas, vocês vão entender que realmente Satanás venceu e de goleada. Não foi de 7-1, não. Foi mais de 10-0. Olha, tem algumas igrejas que, dentre vários crimes, como lavagem de dinheiro e tal, os caras trabalham com tráfico de órgãos. Como que funciona o esquema, gente? É uma coisa absurda. Primeiro, eles chegam perto de comunidades pobres e se aproximam como igrejas que estão ali para ajudarem os pobres e principalmente coisas relacionadas à saúde. Então, eu vou contextualizar com o caso da Damares só para que vocês entendam, mas não estou falando que a Damares faz isso, como também não estou falando, obviamente, que a igreja da Damares faz isso, mas é só para contextualizar. Vocês lembram do caso que a Damares pegou a Índia quando era criança e tal? Vocês lembram qual que era o argumento quando eles se aproximavam das tribos? Pegou para arrumar os dentes, pegou para tratar de uma saúde ou de outra. O que rola com essas igrejas é o seguinte: algumas igrejas que fazem isso, elas chegam em várias comunidades pobres ao redor do mundo. Ali eles vão catalogando o perfil daquelas pessoas, principalmente das crianças, tipo sanguíneo, nessas características. Quando surge a necessidade de um órgão para algum filho de rico, por exemplo, nos Estados Unidos, o que essas igrejas fazem? Eles já têm um banco de dados das crianças de todas essas comunidades e de todas essas tribos, e ali eles já sabem qual criança que eles vão matar para tirar um determinado órgão para vender. Então, é lógico, eu não sei se tem igreja brasileira no meio disso, não. Estou falando com vocês que existem igrejas que são conectadas a isso, mas não sei se alguma igreja brasileira faz isso. Mas tem igreja gringa que faz isso sim. Então você pensa, pô, mas que igrejas fantásticas, né? Elas vão para a África, ali eles colocam várias bancas de tratamento, vão para tribos e estão tratando das crianças, estão tratando disso. Esquema de tráfico de órgãos. Os caras chegam, ali eles fazem todo um trabalho de alienação daquele povo e vão catalogando aos poucos. Naquela catalogação, eles conseguem descobrir qual que vai ser a próxima vítima para vender órgãos. É uma coisa bizarra, mas infelizmente é o mundo que a gente tem hoje. Bom, deixa eu colocar para vocês a reprise. Eu pedir para vocês, por favor, compartilhem e participem da reprise. E eu volto amanhã às 6h30 com o Léo ao quadrado. Vou tentar transmitir nesse canal. Eu não tenho tido sucesso, sempre está dando um problema. Mas vou tentar transmitir nesse canal também. E peço para vocês que compartilhem